A essência da fé, um corpo, muitos dons, e a presença divina, Deus, nos criou como um corpo único, e cada um de nós possui um nível de compreensão que, embora variado, tem um ponto de partida mínimo concedido a todos. No entanto, nossa percepção humana é inerentemente limitada. Não podemos transcender as fronteiras que Deus estabeleceu. A eternidade, os pensamentos divinos, tudo isso está além do nosso alcance. Sem a orientação de Deus, a igreja se desorganizaria, sucumbindo às forças contrárias. A igreja é um corpo singular, assim como o corpo humano. Não é uma junção de partes independentes, mas sim uma estrutura integrada e interdependente. Assim como o pulmão e o coração, ou o rim e o sangue, cada parte do corpo humano depende das outras. Essa complexidade irredutível do ser humano serve como uma poderosa analogia para o corpo de Cristo. A antiga aliança e a nova aliança. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu uma aliança com a humanidade, oferecendo uma bússola moral através da lei escrita em tábuas de pedra entregues a Moisés. A lei, porém, não conseguia transformar o coração humano, pois a iniquidade lá habitava. Deus, em sua santidade, não poderia residir em homens manchados pelo pecado. Era um impasse. Foi então que Deus traçou um novo caminho, culminando no Novo Testamento. No Pentecostes, um evento marcante mudou tudo. Os discípulos foram tomados pelo Espírito Santo, manifestado em línguas de fogo e na capacidade de falar em idiomas desconhecidos, proclamando as grandezas de Deus. Essa experiência transformadora, que deu origem ao movimento pentecostal, revelou uma nova forma de relação com o divino. Deus prometeu: dias virão em que não escreverei minha lei em pedras, mas nas tábuas de carne do vosso coração, e minha lei estará em vosso entendimento. Essa mudança profunda foi selada com a manifestação dos dons do Espírito Santo. Ao longo de todo o Novo Testamento, a presença de Deus em seu povo é inseparável desses dons. É por isso que os crentes valorizam e buscam vivenciar essas manifestações divinas. A importância dos dons espirituais. Jesus disse: estes sinais seguirão os que crerem em mim. Falarão novas línguas, expulsarão demônios, curarão enfermos. Os dons são sinalizações da presença ativa de Deus. A Bíblia nos exorta a não sermos ignorantes quanto aos dons espirituais, pois eles são uma marca constante na história do Novo Testamento e essenciais para o corpo de Cristo. Como um corpo, cada membro tem sua utilidade e importância, mesmo aqueles que parecem menores ou menos visíveis. A Bíblia compara a falta do Espírito Santo no corpo de Cristo a necrosamento de uma parte do corpo físico por falta de sangue. Sem o Espírito, mesmo com todo o conhecimento bíblico, uma pessoa está infartada, carente da vida divina. Quando o Espírito Santo encontra espaço e dedicação em nós, sua porção aumenta e as virtudes divinas se manifestam através de nosso caráter e dos dons. Falar que Jesus é o Redentor e Salvador, por exemplo, é uma confissão que só é possível quando o Espírito de Deus começa a agir em nós. A diversidade de dons e o crescimento espiritual. A igreja precisa buscar os dons de Deus. Há uma diversidade de dons e ministérios, mas o Senhor é o mesmo. O Espírito se manifesta em cada um para o benefício de todos. Existem dons como a palavra da sabedoria, não uma sabedoria acadêmica, mas divinamente inspirada. A palavra da ciência e a fé, não a fé salvífica, mas uma fé que opera milagres. O exemplo do apóstolo Paulo é ilustrativo. Ele tinha vasto conhecimento das Escrituras, mas somente um encontro com Jesus ressuscitado, através da sabedoria ministrada pelo Espírito Santo, revelou-lhe o verdadeiro propósito das Escrituras. Outros dons incluem a operação de maravilhas e a profecia.
É crucial, porém, ter discernimento, pois espíritos enganadores podem tentar se passar pelo Senhor. Por isso, o dom de discernir os espíritos é fundamental e deve ser buscado pela Igreja. Esse dom nos protege de enganos e nos permite reconhecer a origem de cada manifestação espiritual. O corpo de Cristo, interdependência e intimidade com Deus. Todos os membros do corpo de Cristo são valiosos. Deus usa uns aos outros para nos ensinar, admoestar e corrigir. A consciência, afinada pelo Espírito Santo, nos alerta quando erramos. Falar em línguas, um dom muitas vezes mal compreendido, edifica o espírito individualmente, permitindo uma comunicação direta com Deus sem as barreiras da razão. A Igreja é um corpo bem estruturado, onde todos os dons têm seu lugar. O objetivo final do crente é atingir a estatura de Cristo, ou seja, desenvolver sentimentos, reações e um julgamento que se assemelham aos dele. Essa transformação é um benefício dos dons de Deus. Não devemos desprezar nem extinguir o Espírito Santo em nós. Pelo contrário, devemos buscar mais de sua manifestação. Assim como uma criança se aproxima do pai sem protocolo, devemos ter intimidade com Deus em nossas orações. A persistência na oração, como a do cego que clamou incansavelmente por Jesus, ou dos 10 leprosos que foram curados, é recompensada. Os dons de Deus não são para benefício próprio, mas para edificar o corpo. Quem recebe o dom de cura, por exemplo, o utiliza para curar outros, mas não a si mesmo. Onde o Espírito Santo está presente, há vida. Onde ele não está, há necrosamento espiritual. Minha própria experiência é um testemunho da transformação que o Espírito Santo pode operar. De incrédulo a crente, minha vida foi impactada por essa virtude divina. Deus está pronto para fazer o mesmo por você. Persevere na oração, insista em sua busca por Deus, e Ele o alcançará, assim como alcançou a muitos que com humildade e fé bateram à sua porta incansavelmente. Deus seja louvado.